Então, nessa aula, nós vamos abordar o conceito de informação e como nós representamos informação nos programas e no computador, né? Então, para motivar essa aula, eu recomendo que vocês assistam aquele documentário Order and Disorder, conduzido pelo professor Jim Al-Khalil. Eu coloquei lá no Moodle, é muito interessante. Então, eu recomendo bastante. Então, vamos seguir para o conteúdo, né? Então, informação. Né? A ideia é poder representar entidades, né? Ou representar coisas dentro do computador, né? E essas estruturas que a gente usa para representar coisas está intimamente relacionado com o conceito de informação, né? Então, se vocês viram lá o documentário do professor Jim Al-Khalili, vocês vão ver que informação está intimamente relacionada com a implementação, com a realidade física, né? Você armazena informação no mundo físico, né? Então elas são, informação de certa forma é palpável, precisa ser palpável para fazer parte da realidade. É, a gente fala muito, então, aqui nessa disciplina, né, ou quando você fala de computadores, a gente fala muito do sistema binário, né? Então, o que é o sistema binário? O que é o sistema binário digital, né? Então, vocês devem ter ouvido falar muito, né, dessa coisa de zeros e uns, certo? Então, para quem ouviu alguma coisa sobre computadores, deve ter visto o conceito lá de binário. No computador é tudo 0 ou 1, tudo binário, né? Então, da onde saiu isso? A ideia é simplificar justamente a representação de informação dentro do computador, porque eu só preciso, na verdade, né, no mundo físico, eu só preciso representar duas entidades ou duas coisas diferentes, né? O zero e o 1 é o que a gente chama de o 0 e o 1. Né? Então, duas coisas diferentes. Uma é o 0, a outra é o 1, certo? Então, por exemplo, né, se a gente for pensar em eletrônica, eu posso pensar num valor de tensão alto para representar o 1 e um valor de tensão baixo para representar o 0. Ou se pensar um sistema eletromecânico, eu posso pensar uma chave aberta para representar o 0, né, uma chave. Então isso aqui é tipo um circuito. E aí nesse ponto aqui tem uma chave e o 0 eu represento com ela aberta. E a chave fechada seria o mesmo circuito, só que aí circuito fechado. Certo? Ou pode ser uma lâmpada apagada para representar o 0 ou uma lâmpada acesa para representar o 1. Então a ideia é você ter duas coisas que você consegue representar e você consegue distinguir entre elas. Certo? Tá, mas e daí? O que eu faço com isso? Então esse é o jeito mais simples de você representar a informação. Ou melhor, tratar a informação. Você tem dois estados e uma forma de representar cada um deles, né? Então essa forma de representar os estados, elas estão relacionadas com o mundo físico. Então a gente vai ter que sempre ter alguma coisa associada a ela, né? Então seja uma tensão alta ou uma tensão baixa, né? Tensão alta ou uma tensão baixa. Então tensão é um conceito de eletrônica. Então vocês devem ver isso daí, se já não viram, né? Então volts, né? Então sei lá, 2 volts, até 2 volts é baixo.
acima de 2 volts é alto, por exemplo. Né? Então, imagina esse tipo de situação. Né? Então, quando a gente fala de informação, a gente está falando de uma informação armazenada, e para armazenar ela, a gente tem que dar um jeito de armazenar de alguma forma. E aí, essa escolha que a gente fez de um sistema onde só preciso representar dois estados é a mais simples possível, porque aí eu tenho várias formas bem simples de implementar isso no mundo real. Tudo bem? Então. Tá, mas e daí? O que eu faço com esses zeros e uns? Né? A ideia é que eu vou usar esses números, que são números, né? 0 e 1 são números. Eu vou construir números com diversos dígitos, onde cada dígito vai ser apenas o 0 ou o 1. Né? Então, imagina um número que você está acostumado aí a trabalhar, né? No sistema decimal, que são os números onde os símbolos ou os dígitos que você usa para representar cada unidade, dezena, centena, são símbolos ou valores de 0 a 10, de 0 a 9. Então, por exemplo, o número 1010 no sistema decimal. Vou botar outro número, senão vai fazer confusão aqui. 1210 é um número e ele representa aqui, né? Vocês devem ter visto o símbolo fundamental: 0 unidades, uma dezena, duas centenas e um milhar. Certo? Então, se eu quisesse. Isso é o equivalente a fazer o seguinte, né? Eu tenho 0 vezes 1 mais 1 vezes 10, né? Então, o que é o zero? O zero é esse dígito aqui. E eu estou multiplicando por 1 porque 1 é unidade. Então, 1 é unidade e o 0 é o dígito. Então, aqui o 1 é o dígito, eu estou multiplicando pela dezena. Então, próximo seria então o dígito 2 vezes o valor, a posição dele, que é a centena. Por último, eu tenho o dígito 1 vezes o valor dele, que é o milhar. Então, com essa ideia, eu represento qualquer quantidade. Né? Historicamente, isso aí, essa forma de representar números trouxe uma revolução na história humana, né? Porque aí a gente consegue agora fazer operações aritméticas de uma forma mais simplificada e bem rápida. Né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer 1210 mais 110, o que eu faço? Eu alinho, né, as colunas das unidades com as dezenas, com as centenas, e aí eu faço uma por uma, coluna por coluna, começando pela coluna que tem o menor peso, que nesse caso seria as unidades. Né? Então, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, e aí o 1 é como se tivesse um 0 aqui na milhar, somo 1 com 0 dá 1. Né? Vou pegar um exemplo mais complicado, em vez de 110, vamos botar 910, só para chamar atenção para outra coisa aqui. Né? Então, os primeiros, a dezena e a unidade e a dezena não muda. Aí a centena, o que vai acontecer? Ó, 2 mais 9. Então você tem que pensar que eu tenho uma roda. Cada dígito pode representar apenas esses 10 símbolos ou 10 quantidades, certo? Cada posição ali eu coloco um símbolo que vai de 0 até 10, até 9.
né? Então, vamos dizer que eu tô com 2. Então quer dizer que eu tô parado aqui nessa posição aqui 2 da roda. Aí se eu somar com 9, imagina o seguinte, eu tô aqui começo no 2, né? Porque eu já somei 2 lá na roda. Eu comecei com a roda zerada, andei ela com 2, porque é o equivalente a esse 2 aqui nas centenas. Aí agora eu quero somar com 9. Então imagina 9 unidades andando a partir do 2. Ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aonde que eu fui parar? Né? Fui parar lá no 1. Tá meio devagar aqui. Ó, fui parar lá no 1. Não por menos, né? A gente escreve 1 aqui. Só que veja que eu dei uma volta na roda, ó. Eu ultrapassei o 0. Então quer dizer que eu cheguei numa dezena, completei mais uma centena aqui, né? Nesse caso. Então, o que eu faço com esse 1 que sobrou ali? Na verdade deu 11, né? Porque 9 mais 2 dá 11. Então eu andei na roda, ó, cheguei no 10. 10 mais 1 é 11. Né? Então o 1 que apareceu aqui, eu escrevo ali como resultado da soma. Só que eu dei uma volta na roda, né? Eu ultrapassei o 0. Então eu andei uma centena no caso. O que eu faço com essa uma centena que eu andei? Eu adiciono ali na coluna dos milhares. É o que a gente fala de vai 1, certo? Então, isso é uma operação que vocês já estão acostumados a fazer. Vocês devem ter aprendido desse jeito na escola. E só chamar a atenção de novo, né, enfatizar que na antiguidade eles não tinham esse sistema com essa forma de representar as quantidades, né, onde cada dígito, né, então cada uma dessas coisas aqui é dígito, é um dígito, né? Então digital é porque usa dígitos. Então cada um desses dígitos aqui, eles têm uma posição e a posição deles tem um peso, como eu mostrei no slide anterior, né? Então isso me facilita muito a representação de quantidades. Na antiguidade, se você pegar os hieróglifos egípcios, o que se fazia era usar, por exemplo, varinhas, né? Por exemplo, para representar uma certa quantidade de números, acho que até 10, até 9 eles usavam umas varinhas, né? Aí o 10, não vou lembrar agora exatamente qual que era o símbolo, mas vamos dizer que o 10 era um sapo. Então, vou botar um sapinho aqui. Então isso é 10. E aí 100, uma florzinha, flor de lótus. Aí 1000, um homem assim parado, numa posição. Então só para dar uma ideia que a gente evoluiu de um sistema pictográfico, né, onde você tinha essas imagens representando quantidades e aí fazer aritmética com isso, você já imagina que você tem que ficar pegando e trocando símbolos, né, de uma forma muito trabalhosa. Né? Como que eu somo um sapo com outro sapo? Vai ficar dois sapos, né? Então, dois sapos aqui, do jeito que eu falei, representa 20 unidades. Né? Mas eu não tenho... Eu até consigo fazer aritmética, mas não é feita com a mesma eficiência com a qual eu faço com esse sistema aqui, que é o sistema posicional.
o indo-arábico. Beleza? Tá, então por que eu estou falando isso? Fazendo um resumo aí do ensino fundamental. Porque o sistema binário é a mesma coisa, só que ao invés de eu ter 10 símbolos por dígito, eu tenho apenas 2 símbolos. Né? Então, se eu pegar um número de 4 dígitos, ele só vai poder ter 2 valores cada símbolo, ou 0 ou 1. Então, vamos pegar esse número aqui, ó. 0, 1, 1, 0. Quanto que isso representa em quantidade? Não é 110, porque esse número aqui é um número binário, né? Então vou escrever aqui, ó, sistema binário. Né? Cada dígito possui apenas 2 valores. Né? 0 ou 1. Certo? Então, quanto que representa esse 110? Bom, é a mesma ideia do que eu fiz anterior, né? Então, você pega o dígito e multiplica pelo peso dele, né? No caso do sistema decimal, o peso era a unidade na casa mais à direita. No sistema binário, o peso vai ser uma potência de 2, né? Elevado à posição, que a posição vai do 0 até o número mais à esquerda. Tá, mas no sistema decimal eu tinha botado 1. Bom, vamos voltar lá para vocês verem que é a mesma coisa. Né? Se eu fizer em vez de 1 aqui, botar 10 elevado a 0. Quanto que é 10 elevado a 0? É 1. Se eu fizer aqui em vez de 10, só 10 elevado a 1. Quanto que é 10 elevado a 1? É 10. Se eu apagar esse 0 aqui e escrever 10 elevado a 2, é a mesma coisa que 100. Se eu apagar 2 zeros aqui e escrever 10 elevado a 3, é a mesma coisa que 1000. Né? Então eu tenho aqui a posição do dígito, começando mais à direita pelo 0, ela vai aumentando de 1 em 1 unidade até chegar no último dígito. Né? Então, em linhas gerais, eu tenho aqui o dígito na posição n vezes a base elevado a n. Então, n é a posição onde eu estou. Então, se é 0, se é o primeiro dígito, é a unidade no caso decimal, aqui eu tenho o dígito 0 e a base elevado a 0. Então, o dígito 0, o dígito na posição 0 vezes base elevado a 0. A base é 10. Então, o dígito na posição 0 vezes 10 elevado a 1, a 0. Então, dá 1. Beleza? Então, espero que isso esteja fazendo sentido aí para vocês. Então, no sistema binário, é a mesma coisa. Eu só troco o valor da base. A base agora não é mais 10, a base agora é 2. Né? Então, eu pego o dígito na posição 0, vezes 2 elevado àquela posição, que é o 0. Né? Aí, o dígito é 1 vezes 2 elevado a 1. O dígito aqui é 1 de novo. Né? Os dígitos só pode ser 0 ou 1. 1 vezes 2 elevado a 2. E aí, depois 0 vezes 2 elevado a 3. Né? Aí, essa conta que eu estou fazendo já é em decimal mesmo. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aí eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1, dá 2. 1 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 4, dá 4. Aí se eu somar tudo isso, 6. Então isso quer dizer que 0, 1, 1, 0 é a mesma, na base binária, é a mesma coisa que 6 na base decimal. Então eu estou escrevendo aqui
a base como um subscrito. Né? Se eu adicionar qualquer quantidade de zeros aqui à esquerda do número, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque 0 vezes a base vai dar sempre 0, então isso não afeta a conta. Eu posso, então, muito bem omitir todos esses zeros aqui que tem à esquerda do último 1, porque eles não afetam nada a quantidade que eu estou representando. Beleza? Então a gente viu que para um número em binário, eu tenho um número decimal correspondente. Certo? E para um número em decimal, eu tenho um número binário correspondente. Né? Então vamos fazer a conversão ao contrário agora. Né? Então eu vou pegar 6 e vou converter para binário. Tem um algoritmo para fazer isso. Qual que é o algoritmo? Você pega o número que você converter e fica dividindo ele por 2. E divide ele por 2. Né? E aí, então tá, dá 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Né? Então eu fico guardando os restos. Então vou guardar o resto, que o resto é 0. Aí eu continuo dividindo o quociente enquanto o quociente for divisível por 2. Então 3 é o quociente, 3 é divisível por 2? É. O que quer dizer divisível por 2? Bom, se é maior que 2, se é maior ou igual a 2, é divisível por 2. Né? Melhor, divisível nesse sentido que é maior que 2, né? Porque se eu for pensar em divisão inteira, aí geralmente a gente usa o conceito divisível para falar que o resto é 0. Mas não é isso que eu estou fazendo aqui. Enquanto o quociente for maior ou igual a 2, eu continuo dividindo e vai dando restos, né? Então eu divido agora o quociente por 2. Dá para dividir? Dá, porque o 3 é maior que 2. 3 é maior ou igual a 2. Então 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Então sobrou 1. Marco aqui. Isso aqui é resto. 1 é divisível por 2, né? Então, esse é o último quociente. Dá para fazer essa divisão? Não dá, porque o 1 agora, o 1 não é divisível por 2. Então, eu tenho que parar. Certo? Então, acabou. Então, eu pego agora o último quociente, escrevo ele mais pego o último quociente, aí eu pego o resto que teve antes desse quociente, né? Que é o 1. E o outro resto assim. Então, se deu, vamos dizer que eu guardei desse jeito, 0, 1, 1, o número em binário, que representa o 6, é o contrário, só inverter, 1, 1, 0. Né? Então, esse é o algoritmo. Por que esse algoritmo funciona? Porque eu tenho que lembrar desse negócio aqui, ó. Né? Então, o meu número está representado desse jeito, né? Em qualquer que for a base. Quando eu faço uma divisão pela base, o que acontece com esse expoente aqui? Ele subtrai de 1. Certo? Esse n vai para n menos 1. Então, se eu dividir isso aqui pela base, né, o meu número não vai mudar nada, exceto pelo expoente n menos 1. O n menos 1 vai mudar para 1. Mas e se o n ali for 0? Se eu já estou na unidade, o que acontece? Não dá para dividir e o resto é o valor justamente do que eu vejo no dígito. Certo? Então, a primeira divisão que eu fiz, na verdade, me dá o dígito da parte menos significativa do meu número. Certo? Por isso que inverte. Né? O que quer dizer significativo? Menos significativo e mais significativo. O dígito menos significativo em um número é aquele cuja base tem o menor peso. E o dígito mais significativo num número é aquele cuja base tem o maior peso. Né?
Então aqui, né? Então a base vezes zero é o número, é o dígito menos significativo. Esse aqui é o menos significativo, o mais à direita. E a base elevado a 3, nesse caso, é o dígito mais significativo, porque ele tem maior peso, né? Então ele conta, se fosse sistema decimal, ele conta como milhar, né? Então espero que isso aí tenha ficado claro, né? Então eu mostrei que eu consigo converter um número de binário para decimal e de decimal para binário, né? Então isso significa o quê? Que eu não preciso representar informação com o sistema decimal. Eu posso representar com o sistema binário. E o sistema binário tem essa vantagem que eu só preciso representar dois estados. Dois estados é muito mais simples de representar no mundo físico. Né? Como eu mostrei antes, uma chave aberta, uma chave fechada, uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada. É um valor de tensão baixo, um valor de tensão alto. Né? Alto, obviamente, alto e baixo é ambíguo, né? Mas eu ponho ali eu ponho um valor, um intervalo de 0 a 5 volts. Aí eu divido no meio. Né? Então, por exemplo, de 0 a 5 volts. E divido no meio. Então, 2,5 volts. Aí, para acomodar, né, ruído, né, porque todos os sistemas eletromagnéticos, todos os sistemas eletrônicos estão sujeitos a ruído eletromagnético. Né? Então, para ele se comportar bem na presença de ruído, a gente faz o seguinte. A gente fala que acima de 3 volts é alto e abaixo de 2 volts é baixo. E aí esses valores entre 2 e 3, a gente constrói o nosso circuito eletrônico de forma que o nosso valor de voltagem nunca vai estar naquele intervalo. Certo? Então é assim que funciona. Na lógica, por exemplo, TTL, né? Transistor Logic. Então, quando vocês forem estudar circuitos digitais, vocês vão estudar circuitos TTL. E aí eles têm os níveis de tensão, os níveis digitais, né, binários, são representados dessa forma. Tudo bem? Então espero que eu tenha conseguido convencer vocês de que eu consigo representar então qualquer número inteiro com um número binário. Certo? É só usar o algoritmo. Então tem um algoritmo para converter decimal inteiro para binário e tem algoritmo para converter binário para decimal. Certo? Inclusive, eu consigo contar em binário. Né? Então, como que a gente conta em decimal, por exemplo? Então, vamos falando de números inteiros para simplificar, mas a mesma coisa seria... Bom, não vou me complicar aqui com números reais, porque os números reais são incontáveis, né? Os números inteiros são infinitos, os reais também, só que os números reais são infinitamente mais maiores ou mais infinitos. Né? Se vocês já estudaram Cantor, né, um matemático, ele mostrou, né, que os infinitos, os reais são infinitamente mais infinitos que os números inteiros. Então, ó, vamos contar em inteiros aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou fazer de novo 10, né? Só para vocês perceberem algo. Né? Que símbolo que eu tenho para representar esse dígito depois que eu passei do 9? Não tem outro símbolo, né? Eu dei uma volta naquela roda que eu desenhei outra vez, anteriormente. Então, eu vou para o 0, só que aí você tem que imaginar que tem várias rodas, né? Então, essa aqui é a roda da unidade. Essa é a roda da dezena. Essa é a roda da centena. Essa é a roda do milhar.
né? Então, quando eu dou uma volta aqui nessa roda, né, não vamos pensar no peão do baú do Silvio Santos, certo? Que aquele peão do baú do Silvio Santos, eles rodam independentemente um dos outros. Vamos pensar aqui nessas rodas daquelas máquinas de abastecer, bomba de abastecer de posto antigo. Hoje é difícil ver qualquer coisa que tenha um mostrador mecânico, porque é muito barato fazer as coisas com cristal líquido, LED ou qualquer outra coisa, né? Então você não vê mais aqueles displays eletromecânicos, né? Mas antigamente era assim, né? No posto de gasolina você tinha lá os centavos, aí dezenas de centavos, aí os reais e assim por diante, né? Então, quando eu dou uma volta aqui na unidade, eu, eu ando uma unidade na dezena. Eu ando uma dezena, ou melhor. Eu dou uma volta aqui na unidade, eu ando uma dezena. Se eu der uma volta nas dezenas, quer dizer que eu aumentei uma centena. Andei uma centena. Se eu der uma volta nas centenas, quer dizer que eu andei um milhar. Beleza? Então, é a mesma lógica aqui, né? Eu andei uma dezena, então aumento 1 ali à esquerda do zero. E aí eu continuo, né? De 0 vai para 1, o 1 não muda, continua, certo? Então em binário é a mesma coisa, só que agora eu só tenho dois símbolos, né? Então, ó, 0, 1. Então o 0 em binário e o 0 em decimal é a mesma coisa. O 1 em decimal e o 1 em binário é a mesma coisa. E o 2? O 2 já muda, né? Não tem 2 para representar em binário. Como que eu vou fazer? Bom, de 0 vai para 1, de 1 vai para 0, só que aumenta um 1 ali à esquerda do 0. Toda vez que eu vou de 1 para 0, aumenta um 1 à esquerda. Então, você pode pensar desse jeito, né? Então, de 0 vai para 1, então não muda nada. De 1 vai para 0, aumenta um 1 à esquerda. Só que esse 1 foi de 1 para 0 também. Então, vai para 0 e aumenta 1 aqui. Beleza? Então, você já consegue enxergar o que acontece, a maior discrepância, né, entre o sistema binário e o sistema decimal, né? Para a mesma quantidade, eu preciso de para a mesma quantidade que eu quero representar, eu tenho uma discrepância entre a quantidade de dígitos que eu uso no sistema binário e no sistema decimal, né? Por quê? Como no sistema binário os símbolos, eu tenho menos símbolos, né? Ou seja, cada dígito tem menos informação associada a ele, eu preciso de mais dígitos para representar algo que num outro sistema tem mais informação associada a cada dígito, né? Então, para ficar mais concreto, é só comparar o sistema decimal com o sistema binário, né? No sistema decimal, os dígitos são números, são símbolos de 0 a 9. Então tem 10 valores possíveis. No sistema binário, né, eu tenho dois valores possíveis só, 0 e 1. Certo? Então, tem 10 coisas aqui e no sistema binário tem só duas coisas. Beleza? Né? Então, no sistema decimal, com um dígito, quantas coisas eu consigo representar, né? Então, aqui, vou botar aqui, ó, dígitos, e aí eu vou botar aqui decimal e binário, fazer uma tabelinha. Né? Então, com um dígito no sistema decimal, quantas coisas eu consigo mostrar? 10. E no sistema binário, só duas. Né? Um dígito
são números de 0 a 9 no sistema decimal e 0 ou 1 no sistema binário. Então, 10 coisas no decimal, 2 coisas no binário. E com 2 dígitos? Né? Então, 2 dígitos. Eu tenho 10 unidades que eu posso representar e 10 dezenas que eu posso representar. Então, eu tenho 100 coisas que eu posso representar, né? Ou 10 elevado a 2. Né? No sistema binário, quantas coisas eu posso representar? Bom, vamos olhar aqui, vamos contar aqui, ó. Vamos supor que eu preencha os dígitos faltando, só para ficar mais com zero, né? Como a gente já viu que o zero não afeta nada à esquerda. Então vamos só preencher com zeros aqui para vocês enxergarem algo. Né? Então vamos dizer que eu estou com 2 dígitos. 2 dígitos, vou fazer um quadradinho aqui nos números de 2 dígitos. Né? Então esses são todos os números que eu consigo fazer com 2 dígitos. Né? Ou seja, eu consigo representar aqui os valores 0, 1, 2 e 3. Né? Se for pensar o número inteiro. Então são só 4 números. Né? Basta contar aqui, ó. O primeiro dígito, eu posso variar ele de duas formas, né? Ou ele é 0 ou 1. Então é 0 ou 1. E o segundo dígito é a mesma coisa, eu vario ele de duas formas, só ou ele é 0 ou ele é 1. Então, para cada par que eu faço do primeiro e do segundo dígito, eu tenho uma quantidade que eu posso representar. Então eu tenho, como no primeiro dígito eu tenho, no dígito mais à direita, eu tenho duas possibilidades, e no segundo dígito eu tenho outras duas possibilidades, a quantidade de possibilidades que eu consigo representar são o produto desses dois. Então dá 2 elevado ao quadrado. Né? Então vocês já conseguem ver a regra geral aí. 2 elevado ao quadrado. Então com 3 dígitos, né? É 10 vezes elevado ao cubo. E com 2 no sistema decimal. E no sistema decimário é 2 elevado ao cubo. Né? Então vamos fazer mais um quadrinho aqui. Para 3 dígitos. Ó, esses são todos os números que eu consigo representar com 3 dígitos. Fiz o quadrinho em amarelo ali. Né? Então, ó, o que eu consigo representar? Em amarelo. O 0, o 1, o 2, o 3. Né? Então, até o 3 é equivalente ao binário, a 2 dígitos. Aí depois 4, 5, 6 e o 7. Tudo bem? Então agora eu consigo, para qualquer quantidade de dígitos, eu consigo dizer quantos números eu consigo representar. Números inteiros. E números reais? Bom, números reais tem diversas formas de fazer. Né? Uma delas é o que a gente chama de ponto fixo. Né? Então vamos dizer que tem vamos dizer que eu tenho ó, esses dígitos aqui, 2 dígitos, ponto mais 2 dígitos. Então é como se eu tivesse 2 números inteiros separados por um ponto. E aí, então para cada um desses números inteiros vale a mesma regra que eu fiz antes, ó. Só que eles estão separados por um ponto. Né? À esquerda do ponto, a posição do dígito é o que eu mostrei, né? O primeiro dígito à esquerda do ponto, que é a casa decimal, ele tem um valor 0, como a gente o peso 0, né? Como a gente fez anteriormente. E à direita? Menos 1, menos 2, vai subtraindo de 1 em 1. Certo? O resto é a mesma coisa. Né? Por exemplo, em decimal,
10.1. O que isso quer dizer? É 1 vezes 10 elevados a menos 1, né? Porque isso aqui é 0.1. Aí 0 vezes 10 elevado a 0, que dá 0. E aí 1 vezes 10 elevado a 1, que é 10, né? Então 10 mais 0.1 dá 10.1. E aí pro binário é a mesma coisa, só que aí você batendo o olho numa coisa que está em binário, por exemplo, vamos dizer que agora esse 10, esse 1, 0, 1, 1, é um número em binário, né? Então, quanto que ele vale? Então, é 1 vezes 2 a menos 2, 1 vezes 2 a menos 1, aí 0 vezes 2 a 0, e 1 vezes 2 a 1. Né? Então, 2 a menos 1, 2 a menos 1 é 1 sobre 2, né? Dá meio. 2 a menos 2 é 1 sobre 4, dá 0,25. Esse aqui dá 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. E 1 vezes 2 a 1 é 2. Então, quanto que dá isso? 2,75. É o número representado dessa forma. Certo? Então, esse aqui é o ponto fixo. Então, já mostrei uma forma de representar números reais com o sistema binário. Né? Outro tipo de representação que a gente tem é o ponto flutuante. Então, no ponto flutuante, a gente vai ter alguma coisa assim, né? Uma mantissa vezes uma base e um expoente. Né? Então, essa mantissa é um número inteiro, que a gente já viu como que representa. Esse expoente também é um número inteiro, que a gente já viu como representa. E aí o ponto está aqui, depois da mantissa, à esquerda da mantissa. Certo? Então, isso aqui é um número inteiro, que a gente sabe representar em binário, né? E isso aqui também é um número inteiro. O expoente também é um número inteiro. Né? Então, por exemplo, agora, se meu computador tem 10 bits, né? 10 bits, um bit é um dígito em binário. Né? Então, um computador que tem 10 bits quer dizer que ele processa números que têm 10 dígitos. Né? Então, se meu computador tem 10 dígitos, vou inventar um formato aqui. Ó. Se meu computador tem 10 dígitos, eu faço da seguinte forma. Eu digo que 4 dígitos eu vou usar para representar o expoente, né? Então, com 4 dígitos, quantos expoentes eu consigo representar? 2 elevado a 4 dá 16. E com esse outro 6 dígitos aqui, eu represento a mantissa. Né? Então, aqui ó, estão 16 expoentes representáveis, né? Porque é 2 elevado a 4. E aqui eu tenho 6. Então, é 2 elevado a 6, quanto que dá? 64. Beleza? Eu separei agora. E por que é ponto flutuante? Porque eu posso mexer no expoente para alterar a mantissa. Certo? Então, se vocês forem olhar né, na literatura, né, quando o pessoal avalia supercomputadores, né? O que são supercomputadores? São computadores que são construídos e programados para fazer cálculos científicos muito rápido, né? E aí, cálculo científico, você precisa usar números reais. E números reais, geralmente, a gente usa números de ponto flutuante. Tudo bem? E aí, para você medir quão rápido um supercomputador é, você mede justamente quantas operações em números de ponto flutuante eu consigo fazer por segundo. Por quê?
Porque uma operação em ponto flutuante, ó, envolve duas. Envolve eu separar um número que está representado em binário, identificar o que é o expoente, o que é a mantícia, e aí eu somo, eu faço operações nessas estruturas separado. Né? Então, somar dois números inteiros é muito mais rápido do que somar dois números em ponto flutuante. É isso que é a mensagem que eu quero mostrar, né? Então, resumindo, os computadores são otimizados para processar números inteiros. Então, resumindo, os computadores são otimizados para processar números inteiros. E para esse caso, eles fazem as contas de uma forma mais rápida do que comparado quando eles têm que processar números reais, principalmente quando estão representados em ponto flutuante. Porque aí eu tenho que primeiro converter o número em ponto flutuante para alguma coisa que eu consiga utilizar como inteiro. E aí essa conversão ela custa tempo computacional, certo? Então por isso que a eficiência de supercomputadores ela é medida em quantas operações de ponto flutuante eu consigo fazer por segundo, né? Na verdade, mega ou tera, dependendo do caso, acho que agora já está em tera, né? Então, tera operações de ponto flutuante por segundo. Beleza? Então, eu já mostrei como representar números inteiros, dei uma ideia de como representar números reais. O que mais que eu consigo representar com o sistema binário? Então, eu já mostrei como representar números inteiros com o sistema binário. Números reais, né? Dei uma ideia, não fiz exatamente como é feito, né, na prática, mas só dei uma ideia. O que mais dá para representar que eu poderia usar números... Que outras entidades, né, eu conseguiria representar com números binários, né? Imagem é um outro candidato. Então, por exemplo, né, vamos pegar uma imagem em preto e branco. Então aqui tem essa página já tem um fundo quadriculado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pintar uns quadradinhos aqui, usando a ideia do binário, né? Então vou fazer uma coisa bem simples. Então eu vou usar uma imagem que tem 5 por 5 pixels, né? Então pixel é uma unidade gráfica. Quer dizer, elemento de imagem, né? Picture element. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma imagem que tem 5 por 5 pixels, né? Então, ó, cada quadradinho aqui é um pixel. Então tem 5 pixels de largura e 5 pixels de altura. E aí eu desenhei um X aí nessa imagem, certo? Usando a seguinte lógica, né? Aonde o quadradinho está preto, eu vou usar 1 para binário, o 1 do binário, e onde o quadradinho está apagado, eu vou usar o 0. Né? Então, se eu fosse converter essa imagem para binário, como que ficaria? Ó? Então, essa primeira fileira, né? Supondo que ela só tem
Então vou desenhar um quadrado vermelho aqui só para delimitar bem aonde que termina, aonde que começa a imagem. Né? Então vou fazer as linhas e as colunas aqui para ficar mais fácil de enxergar, porque o fundo é meio... não tem contraste suficiente. Então agora está bem fácil de ver. Né? Então, ó, vamos dizer que eu comece da primeira fileira de pixels da esquerda para a direita. Né? Então eu tenho 1, 0, 0, 0, 1. Né? Então esse 1 é o primeiro pixel ali que está preto. O 0 é o primeiro pixel vazio. O outro 0 é o segundo pixel vazio e assim por diante. Segunda fileira é 0, 1, 0, 1, 0. Terceira fileira é 0, 0, 1, 0, 0. A próxima é 0, 1, 0, 1, 0. E a última é 1, 0, 0, 0, 1. Né? E aí, se eu colocar isso tudo na sequência, né, um após o outro, eu vou ter, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Então, tá aqui minha imagem, né, o meu X desenhado, representado usando o sistema binário. Obviamente, né, eu preciso adicionar uns bits, então cada dígito aqui é um bit, né? Então, obviamente, eu preciso adicionar alguns bits para eu saber, por exemplo, qual que é a largura e a altura da imagem, né? Então, vamos dizer que esses 3 primeiros dígitos aqui seriam a altura, esses aqui a largura, né? Então, 101, vocês já viram que é 5. Esse aqui é 5 também em binário. Só para eu saber, é uma imagem que tem 5 pixels de largura por 5 pixels de altura. E aí tudo que vem depois, né? Aí é o dado da imagem, porque aí eu separo de 5 em 5, ó. 5, 5, 5, 5, 5. Por exemplo, um vídeo seria uma sucessão de imagens. Certo? Então, imagina um monte dessas fileiras aqui, uma atrás da outra, cada fileira dessa é um quadro do meu vídeo. E aí o cabeçalho, né, que é essa parte que eu mostrei aqui anteriormente para representar a largura e a altura da imagem, ela vai ter também a taxa de quadros por segundo que eu preciso mostrar. Então é muito flexível o sistema binário. Eu consigo fazer qualquer coisa. A minha limitação só é a quantidade de dígitos que eu tenho. Certo? Ou a memória que eu tenho no meu computador, ou o disco rígido que eu tenho lá para armazenar. Né? Agora, em termos de o que representar com o sistema binário, não tem limite. Eu posso representar qualquer coisa. Esse é o poder da informação. É isso que a gente vê. De novo, eu enfatizo para vocês olharem o documentário lá do Jim Al-Khalili. É muito interessante esse conceito. Né? Então aqui eu mostrei uma imagem em preto e branco, mas poderia ser uma imagem colorida. Então agora, em vez de usar 0 e 1, né, eu poderia representar cada pixel dessa imagem com um valor de vermelho, verde e azul. Né? E aí esse valor de vermelho, verde e azul, ele está no intervalo de 0 a 255. Né? E aí, de novo, são números inteiros eu represento números, eu consigo representar em binário. Né? Então, quer dizer que uma imagem que tem 5 por 5, uma imagem que tem 25 pixels, né? Então, essa imagem é 5 por 5. Então, ela tem 25 pixels. Né? Se ela for preto e branco. Se ela for... RGB, né, que é um sistema de cores, ela vai ter o triplo disso, né, porque eu tenho 25 pixels por vermelho, 25 pixels por azul, 25 pixels por verde. Então, de novo, represento cores
de uma forma bem simples. Obviamente vai aumentar o espaço que eu ocupo na memória, mas nada muito absurdo. O básico a gente já viu. Né? Para finalizar o que a gente representa aqui, a gente pode representar texto também. Então eu tenho aqui a tabela ASCII, ó. Aqui ela está representando 4 colunas, né? Um valor decimal, um valor hexadecimal, octal e o caractere que ele representa, né? Então, hexadecimal e octal são duas outras bases, que a gente não falou delas, mas o hexadecimal é a base 16, né? O binário é a base 2, decimal é a base 10, hexadecimal é a base 16. Octal é a base 8. Então, quando que usa o hexadecimal? O hexadecimal é bem útil para desenvolvedores que trabalham com sistema linguagem de máquina, porque quando você tem os dados com muitos dígitos, né, você divide por 16 a quantidade de dígitos. Então fica uma informação de uma largura menor que aí um desenvolvedor com bastante prática, ele bate o olho e já entende o que tem ali. Então é mais para facilitar a leitura, né? Os cálculos, o processamento, tudo é feito em binário, mas aí eu apresento ele em outras bases porque elas facilitam a leitura. Certo? Então a tabela ASCII, ela me dá caracteres e cada caractere tem um código decimal associado. Então se tem um valor decimal, tem um valor binário também, né? E aí a tabela ASCII, ela usa valores binários de 8 dígitos. Tudo bem? Então você pega de 8 em 8 dígitos, vê que número decimal que é, e aí você olha aqui nessa tabela e você sabe que letra que é. Aí eu consigo construir textos com isso. Beleza? Então, o que a gente consegue fazer com o sistema binário, ou melhor, a gente não tem limite para o que a gente consegue fazer com o sistema binário. O limite só é quantos dígitos eu tenho, quantos bits eu tenho. Mas tendo um número suficiente de bits, eu consigo fazer qualquer coisa dentro dessa quantidade de bits. Certo? Então era isso que eu tinha para essa sessão. Na próxima sessão a gente vai falar de operadores lógicos. Então, até mais.